Oi, gente. Meu nome é Maria, eu sou aluna do mestrado em Engenharia de Transportes pelo PETRAN e estou cursando a disciplina de História das Ciências. E por isso eu vou falar um pouco com vocês sobre rampas e curvas verticais. Bom, o perfil longitudinal é o corte do terreno da estrada projetada por uma superfície vertical, que contém o eixo da estrada. Essa estrada projetada é chamada de grade. O perfil de uma estrada corresponde a um gráfico cartesiano, onde no eixo das abscissas é representado o estaqueamento, e as cotas do terreno e do projeto são representadas nos eixos das ordenadas. Nesse perfil, a gente também pode ilustrar outros elementos que completam as informações necessárias para a construção da estrada, como, por exemplo, a localização de bueiros. Como as diferenças de altitudes são pequenas quando comparadas com as distâncias horizontais, costuma-se adotar uma escala vertical 10 vezes maior que a escala horizontal. Isso com o objetivo de possibilitar uma melhor visualização do perfil. Como, por exemplo, quando a escala horizontal for de 1 para 10.000, a escala vertical deve ser de 1 para 1.000. E esse perfil longitudinal, ele deve ser escolhido de forma a proporcionar aos veículos uma razoável uniformidade de operação. Isto é, as rampas não devem ter grande variação de inclinação e as curvas de concordância vertical não devem ter raios muito diferentes. Só que quando a topografia da região é acentuada, o uso das rampas suaves e das curvas de grandes raios começa a exigir mais movimento de terra, o que acaba aumentando o custo da obra. Quando o orçamento da obra é mais restrito, se tende a ter perfis com características técnicas bem diferentes. Nesses casos, deve-se optar entre se ter melhores condições técnicas com um custo maior ou ter rampas mais acentuadas e curvas de menor raio, com um custo de execução menor. Então, a gente percebe que a escolha do perfil está intimamente ligada ao custo da estrada, principalmente ao custo de terraplenagem. Aqui a gente vê nessa figura a questão das escalas, né? O fato da escala vertical ser 10 vezes maior que a escala horizontal. Aqui no eixo das abscissas, a gente vê uma distância de 5 estacas, que se uma estaca for de 20 metros, a gente tem aqui 100 metros. Enquanto no eixo das ordenadas, desse ponto para esse, tem-se 10 metros. Para se fazer o projeto do grade da estrada, né, antes a gente tem que fazer o levantamento do perfil do terreno, que é esse pontilhado. Com relação às rampas, o comportamento dos veículos de passageiros ele é diferente do comportamento dos caminhões. Os caminhões eles perdem velocidade nas rampas de uma forma mais intensa que os caminhões de passageiros. Nas rampas com até 3%, é possível que os veículos de passageiros se movimentem sem restrições e que a velocidade de caminhões leves e médios seja pouco afetada. Essas inclinações máximas são indicadas para estradas com alta velocidade de projeto. No caso das rampas com até 6%, tem-se pouca influência no movimento de veículos de passageiro, porém, a velocidade dos caminhões, principalmente os mais pesados, é bastante afetada. Essas rampas são indicadas para estradas com baixa velocidade de projeto. Já as inclinações superiores a 7%, estas devem ser adotadas apenas em estradas secundárias com baixo volume de tráfego, quando a perda da velocidade do caminhão não vai prejudicar tanto, não vai provocar congestionamentos constantes. Ou então em estradas destinadas exclusivamente ao tráfego de veículos de passageiros.
Só que esses valores de rampas máximas podem ser adaptados para dar uma maior liberdade ao projetista, né, de forma a evitar grandes movimentos de terra, evitar viadutos, túneis. A ASTO recomenda, para estradas com velocidade de projeto de 110 km por hora, rampa máxima de 5%, e para velocidade de projeto de 50 km por hora, uma rampa máxima entre 7% e 12%. Para as velocidades de projeto entre 60 km por hora e 90 km por hora, a ASTO recomenda a adoção de inclinações intermediárias. O DNR, que é o atual DENIT, faz as recomendações dessa tabela de acordo com a classe da rodovia. A rodovia tem características mais restritivas quanto menor for o número da classe. Assim, quanto maior for o número da classe, maior a possibilidade de curvas mais inclinadas. Com relação às rampas mínimas, a gente tem que nos trechos onde a água da chuva não pode ser retirada no sentido transversal à pista, como por exemplo em cortes extensos, o perfil deve garantir condições mínimas para o escoamento da água no sentido longitudinal da pista. Nesses casos, aconselha-se quando o pavimento é de alta qualidade, rampas com inclinação superior a 0,5%, e quando o pavimento é de média e baixa qualidade, inclinação não inferior a 1%. Quando a topografia da região é favorável e as condições locais permitem, podem ser adotados trechos em nível, que é quando a inclinação é de 0%, mas desde que haja condição para a perfeita drenagem da pista. Nos trechos com excesso de rampas muito curtas, esses trechos devem ser evitados, porque criam a necessidade de um grande número de curvas verticais, trazendo problemas de visibilidade para a ultrapassagem, reduzindo consequentemente a capacidade de tráfego e de segurança da via. E quando se tem rampas com grande extensão, há uma redução de velocidade dos veículos pesados, o que dificulta o livre movimento dos veículos mais rápidos, reduzindo consequentemente a capacidade de tráfego e segurança da via. Nesses casos, é recomendado colocar as rampas mais íngremes na parte inferior e as rampas mais suaves no topo, para aproveitar o impulso acumulado no segmento plano ou no segmento descendente que tem antes da subida. Então, o comprimento crítico de uma rampa é o máximo comprimento de uma rampa ascendente no qual o veículo padrão pode operar sem que ocorra a perda excessiva de velocidade. O comprimento crítico deve ser determinado em função dos seguintes fatores: relação peso-potência do caminhão tipo, escolhido como representativo do tráfego, a perda de velocidade que o caminhão tipo sofre na rampa, velocidade de entrada na rampa, o que depende das condições do trecho que precede a rampa analisada, menor velocidade com a qual o caminhão tipo pode chegar ao final da rampa, sem prejuízo acentuado do fluxo de tráfego. Para a determinação do comprimento crítico, utiliza-se gráficos desse tipo. O gráfico da esquerda foi obtido para um caminhão nacional de 154 kg por kW e velocidade de entrada na rampa de 80 km por hora. Já o gráfico da direita foi obtido para um caminhão americano de 180 kg por kW e velocidade de entrada de 90 km por hora. Estes gráficos permitem a determinação do comprimento crítico em função da inclinação da rampa e do valor estabelecido para a perda de velocidade. Para determinar o comprimento crítico, primeiro se escolhe a perda de velocidade aceitável. Em seguida, entra-se no gráfico com o valor da inclinação da rampa, obtendo-se o comprimento crítico em função da curva de redução de velocidade escolhida. Usar esses gráficos implica na aceitação do caminhão tipo e da velocidade de entrada utilizados para a sua elaboração, que no caso 154 kg por kW
km por hora ou 180 kg por kWh com velocidade de entrada de 90 km por hora. O comprimento crítico obtido por esses gráficos corresponde ao comprimento do trecho em rampa. Quando uma curva vertical faz parte do trecho em subida, o valor obtido para o comprimento crítico deve ser corrigido levando em consideração a interferência da curva vertical. Quando se projeta uma rampa com comprimento maior que o crítico e se deseja um fluxo normal para o tráfego, é necessária a criação de uma faixa adicional para o tráfego dos veículos lentos, desde que o volume de tráfego e a porcentagem de caminhões pedais justifiquem o seu investimento. A faixa adicional ela deve começar no ponto onde a rampa atinge o comprimento crítico e deve se estender até além da crista da rampa, até um ponto onde o caminhão possa atingir uma velocidade mínima admissível para reentrar no fluxo normal. Nessa figura, a gente vê o comprimento crítico já corrigido, levando em conta a curva vertical. Como a gente pode ver nessa figura, o grade da estrada é composto por uma sequência de rampas que são concordadas entre si por curvas verticais. Essas curvas elas devem atender às condições de segurança, de visibilidade e permitir, claro, uma adequada drenagem da estrada. A interseção dos grades retos é chamada de P e V, ponto de interseção vertical. Os pontos de tangência são denominados de PCV e PTV. PCV, ponto de curva vertical, e PTV, ponto de tangência vertical. Os grades retos são definidos por sua declividade, que corresponde à tangente do ângulo que faz com a horizontal. Na prática, essa declividade é dada em porcentagem. Nos grades ascendentes, o valor da rampa é considerado positivo e nos grades descendentes é considerado negativo. E para fazer essa convenção, é porque se adota o sentido do perfil longitudinal igual ao do estaqueamento. A variação total da inclinação é dada pela diferença entre a inclinação da segunda rampa e a inclinação da primeira rampa. Pelo sinal de I, podemos dizer se a curva é côncava ou convexa. Quando o I é positivo, a curva é côncava e quando o I é negativo, ela é convexa. O comprimento das curvas verticais e das rampas é dado pela projeção horizontal e não ao longo das mesmas. As curvas clássicas de concordância são as parábolas de segundo grau e as curvas circulares. O DENIT ele recomenda o uso de parábolas de segundo grau, de preferência as simples, que são aquelas simétricas em relação ao P e V. Isto é, são aquelas curvas onde a projeção horizontal da distância entre o P e V até o PCV e do P e V até o PTV são iguais a LV sobre 2, sendo LV o comprimento da curva vertical. A variação da inclinação por unidade de comprimento é o que a gente chama de razão de mudança de rampa. E o inverso dessa relação, com o I dado em número decimal, fornece o raio de curvatura do vértice da parábola. É convencionado que quando o RV é positivo, a curva é côncava, e quando o RV é negativo, a curva é convexa. Dessa expressão, vê que o comprimento da curva é igual ao raio de curvatura no vértice da parábola vezes a variação total de inclinação. Bom, uma posição favorável para encontrar a equação da curva é colocando o PCV na origem.
Como o DENIT recomenda a adoção da parábola de segundo grau, nós temos essa equação. Na origem, com x igual a 0 e y igual a 0, c fica igual a 0. No PCV, a derivada da curva é igual à inclinação da tangente. Então, a gente fazer a derivada dessa expressão que dá 2ax mais b, a gente iguala a inclinação da primeira rampa. Com o x igual a 0, b fica igual a i1. No PTV, a derivada da curva também é igual à inclinação da tangente. Derivando a equação, fica 2ax mais b e a gente iguala a inclinação da segunda rampa, que é igual a i2. No PTV, o x é igual a LV. B a gente já encontrou, então o A fica igual a I2 menos I1 sobre 2LV. A equação final que a gente encontra fornece a ordenada de qualquer ponto de abscissa x para a curva. A partir dessa equação, a gente pode calcular a cota de qualquer ponto em relação ao PCV. Então, a cota do ponto P vai ser igual à cota do PCV mais esse y que a gente encontrou por meio da equação. Bom, as flechas correspondem à distância vertical entre a rampa e a curva. Considerando o ponto P, a gente tem que a tangente de alfa, que é igual a cateto oposto, que é igual a y mais f, sobre cateto adjacente, que é x. Substituindo o y que a gente já encontrou na equação, e isolando f, a gente encontra o valor da flecha para um ponto P qualquer. No P e V, a flecha é máxima e o x vai ser LV sobre 2. Substituindo o valor de x nessa equação, a gente tem que a flecha máxima é igual a menos I vezes LV sobre 8. O que a gente pode fazer também é colocar a flecha de qualquer ponto em função da flecha máxima, que é representada por essa equação. Para os casos de rampas com sinais diferentes, pode-se calcular os pontos de máximo e de mínimo. Nos pontos de máximo e de mínimo, a derivada é nula, a inclinação é nula. Tomando-se a equação da parábola definida anteriormente, tirando sua derivada, tem-se que ix sobre LV mais I1. Nessa figura, o ponto de máximo está representado pelo ponto V, cuja ordenada é y0 e a abscissa é L0. Substituindo L0 na derivada de y em relação a x igual a 0, tem-se que L0 é igual a menos I1 vezes LV sobre I. E substituindo L0 na equação da parábola, tendo y0 para y0, tem-se que y0 é igual a menos I1 ao quadrado vezes LV sobre 2I. Então, diante do que já foi explicado, a gente pode definir as expressões para calcular a estaca e a cota do PCV e do PTV. A estaca do PCV é igual à estaca do PIV menos LV sobre 2. E a estaca do PTV vai ser a estaca do PIV mais LV sobre 2. A cota do PCV vai ser a cota do PIV menos I1 vezes LV sobre 2. E a cota do PTV vai ser a cota do PIV menos, I2 vezes LV sobre 2.
O comprimento das curvas verticais é fixado de acordo com as distâncias de visibilidade. São duas as principais distâncias de visibilidade consideradas. A de parada, que é uma situação mínima, e a de ultrapassagem, que é uma situação especial. A consideração da distância de ultrapassagem, ela geralmente leva a valores exagerados para o comprimento das curvas verticais, que são de difícil aplicação na prática. O comprimento mínimo de uma curva vertical ele é determinado em função das condições necessárias de visibilidade da curva, de modo que o motorista ele tenha o espaço necessário para uma frenagem segura quando ele avistar um obstáculo em sua faixa de tráfego. Assim, a distância de visibilidade do motorista ela deve ser, no mínimo, igual à distância de frenagem, distância mínima de frenagem. Numa situação mais crítica, a gente considera que a distância de visibilidade é igual à distância mínima de frenagem. Tanto para as curvas côncavas como para as curvas convexas, existem dois casos a serem considerados. O primeiro é quando a distância de visibilidade é menor que o comprimento da curva, e a condição mais desfavorável desse caso é quando tanto o veículo como o obstáculo estão sobre a curva. E o segundo caso é quando a distância de visibilidade ela é maior que o comprimento da curva. Nesse caso, se considera que o veículo e o obstáculo estão sobre as rampas. No caso das curvas convexas, o critério que se recomenda é que o motorista, com seu campo de visão situado a uma altura de 1,07 metros acima do plano da pista, ele consiga enxergar um obstáculo situado sobre a pista com a altura de 15 centímetros. E no caso das curvas côncavas, o comprimento mínimo deve ser determinado em função da visibilidade noturna, considerando o alcance dos faróis e, claro, também em função da drenagem superficial. Geralmente, não ocorre problemas de visibilidade durante o dia e nos casos de pistas iluminadas por postes. Mas para as pistas não iluminadas, se usa o critério da visibilidade noturna para o dimensionamento do comprimento mínimo. A pista ela deve ser iluminada pelo farol na distância de visibilidade da parada. Quando um veículo percorre uma curva côncava à noite, a extensão iluminada pelos faróis vai depender da altura do farol em relação à pista e da abertura do faixe luminoso. Se aconselha que a altura dos faróis seja considerada de 60 centímetros em relação à via e que seja considerado para o ângulo de abertura do faixe luminoso 1 grau. Bom, para o cálculo do comprimento mínimo das curvas verticais convexas, no caso onde a distância de visibilidade ela é menor do que o comprimento da curva, nós consideramos o eixo X e o Z, como ilustrado na figura, sendo o eixo X paralelo a essa faixa de visão. Então, essa inclinação I1', ela vai ser igual a zero. Pela equação da parábola já definida anteriormente, a gente encontra a equação de Z igual a Kx2, onde o K é igual a I sobre 2LV. Colocando em função da flecha máxima, o K fica igual a F sobre LV sobre 2 ao quadrado. Considerando o valor de x igual a S1, o valor de Z, que vai ser Hzão, que é a altura de visão do motorista em relação à pista, vai ser igual a K vezes S1 ao quadrado. E fazendo o x igual a S2, o valor de Y o valor de Z vai ser igual a Hzinho, que é a altura do obstáculo, vezes K igual a K vezes S2 ao quadrado. Fazendo as devidas substituições e isolando S1 e S2,
Tem-se que o S1 é igual a LV sobre 2 raiz de H sobre a flecha máxima, e o S2 é igual a LV sobre 2 raiz de H sobre a flecha máxima. A distância entre o motorista e o obstáculo, chamada de S, vai ser S1 mais S2. Substituindo esses valores já encontrados, nós chegamos a essa equação. Como o módulo de F é igual ao módulo de I vezes LV sobre 8, a gente substitui na equação anterior, nós chegamos a essa equação. E quando a gente isola o LV, nós chegamos a essa outra equação. Só que quando a gente iguala a distância de visibilidade na condição crítica, a gente iguala essa distância de visibilidade à distância de frenagem mínima, e nós substituímos o valor da altura de visão e a altura do obstáculo pelos valores recomendados, que é respectivamente 1,07 e 0,15, nós chegamos ao valor final do comprimento mínimo, que vai ser df ao quadrado vezes o módulo de I sobre 4,04. Já no segundo caso, de curvas convexas, onde a distância de visibilidade ela é maior do que o comprimento da curva, a gente tem que, para um S mínimo, a linha de visão ela deve ser tangente ao vértice V. Assim, o valor de S é encontrado por LV sobre 2 mais x1 e x2. Esses valores de x1 e x2 são encontrados em função da rampa e da altura, respectivamente, da altura de visão do motorista e da altura do obstáculo. Para esse S mínimo, a taxa de variação de I1 deve ser igual e oposta à de I2. Então, o H sobre o I1 ao quadrado é igual ao H sobre I2 ao quadrado. Quando a gente isola I1 e I2 nessa equação, nós obtemos essas duas relações. Para esse caso, o módulo de I1 é igual à soma do módulo de I2 e de I1. Assim, a gente pode escrever o I1 e o I2 em função do I, por essas duas equações. Quando a gente substitui os valores de I1 e I2 na equação dada no slide anterior de S, e a gente isola o LV, tem-se essa equação para o comprimento da curva vertical. Quando a gente considerar a condição limite, que é a distância de visibilidade igual à distância de frenagem, e a gente substitui os valores da altura de visão e da altura do obstáculo, respectivamente, por 1,07 metro e 15 centímetros, a gente encontra que o LV mínimo nesse caso é igual a 2 vezes a distância de frenagem menos 4,04 sobre o módulo de I. Agora, analisando as curvas côncavas, nos casos onde a distância de visibilidade é menor do que o comprimento da curva vertical, nós colocamos a origem dos eixos no PCV. Dessa forma, a inclinação da primeira rampa vai ser zero. E utilizando a equação da parábola mostrada anteriormente, y fica igual a I sobre 2LV vezes x ao quadrado, e a gente chama o I sobre 2LV de K. Dessa forma, para o ponto A, o y é igual a flecha máxima. E a gente faz, usando essa equação dita anteriormente, vai ser F é igual a K, no caso x vai ser LV sobre 2 ao quadrado. E para o ponto B, o y vai ser igual a H, que vai ser a altura relativa à abertura do faixa luminoso, mais o H, que é a altura do farol, e a gente iguala a K vezes S, que é essa distância.
quando a gente isola o K nessas duas expressões e faz a igualdade, nós obtemos essa expressão. Sendo a tangente de alfa igual a H sobre S, H fica igual a S tangente de alfa. E como a gente já viu anteriormente, o módulo de F é igual ao módulo de I vezes LV sobre 8. Substituindo os valores de H e o módulo de F nessa equação, nós temos esta outra, que quando a gente isola o LV, nós obtemos essa nova equação. Para a condição limite, da mesma forma que é feito nas curvas convexas, nós igualamos a distância de visibilidade à distância de frenagem mínima. Então, a gente substituindo os valores de 0,60 para a altura do farol e de 1 grau para o ângulo de abertura do faixa luminoso, que é alfa, nós obtemos o comprimento mínimo, que é igual ao módulo de I vezes a distância de frenagem ao quadrado sobre 1,2 mais 0,035 df. Bom, o segundo caso das curvas côncavas é quando a distância de visibilidade é maior do que o comprimento da curva vertical. Como dito anteriormente, o H, que corresponde à altura relativa à abertura do faixo luminoso, é igual a S vezes tangente de alfa. E o módulo da flecha para os pontos na parábola é igual ao módulo de I sobre 2LV vezes x ao quadrado. E o módulo da flecha máxima é igual ao módulo de I vezes LV sobre 8. Então, para encontrar o módulo de F', a gente substitui x por LV na equação do módulo de F'. Então, o módulo de F' é igual ao módulo de I sobre 2LV vezes LV ao quadrado. E desenvolvendo essa equação, a gente percebe que o módulo de F' é igual a 4 vezes o módulo de F. Por semelhança dos triângulos A, B e C e do triângulo A, D e E, a gente tem que S1 está para H mais H', assim como LV sobre 2 está para o módulo de F'. Desenvolvendo essa equação isolando S1, tem-se que S1 é igual a S vezes tangente de alfa mais H' sobre o módulo de I. Só que o S é igual a LV sobre 2 mais S1. Substituindo o S1 nessa equação, nós obtemos essa nova equação. E quando nós isolamos o LV, nós obtemos LV igual a 2S menos 2 vezes S, tangente de alfa mais H, sobre o módulo de I. Fazendo, na condição limite, a distância de visibilidade igual à distância de frenagem mínima e substituindo a altura do farol por 60 cm e o ângulo de abertura do faixa luminoso por 1 grau, nós obtemos a expressão que define o comprimento mínimo da curva vertical nesse caso, que é igual a 2df menos 1,2 mais 0,035 vezes df sobre o módulo de I. O uso de curvas verticais, tanto côncavas como convexas, de comprimento muito pequeno não é aconselhável, pois pelo critério do mínimo valor absoluto, o comprimento mínimo das curvas verticais deve permitir ao motorista a percepção da alteração da declividade longitudinal. Para um período de tempo mínimo de 2 segundos para essa percepção, o comprimento mínimo é dado por 0,6 vezes a velocidade de projeto, que é dada em km por hora. E o comprimento mínimo da curva vertical é expresso em metros. Os valores adotados para LV são geralmente arredondados para múltiplos de 20 metros. Isso é feito para facilitar o cálculo e a alocação da curva.
Bom, para preencher a nota de serviço de terraplenagem, o primeiro passo é calcular as cotas do grade reto projetado. A partir de uma cota conhecida, vão sendo calculadas as cotas dos diversos pontos do grade reto, de acordo com a rampa. Isso vai passando pelo PCV até atingir o PIV. Depois, a gente toma a inclinação do segundo grade reto, prosseguindo-se até o novo PIV. Na coluna das ordenadas da parábola, escreve-se os valores da flecha de cada ponto. Para a curva parabólica simples, que é a recomendada pelo DENIT e que tem o PIV equidistante de PCV e PTV, calcula-se os valores das flechas para o primeiro ramo, depois se repete em ordem inversa para o segundo ramo. Calculados os valores de F, os valores do grade de projeto, esse daqui, são obtidos somando-se ou subtraindo-se, conforme o caso do valor do grade reto. Por exemplo, nessa primeira curva, a flecha é subtraída do grade reto. E nessa outra, a flecha ela é somada ao grade reto. Para o cálculo das cotas vermelhas, basta fazer a diferença entre as cotas do terreno natural e as cotas do grade do projeto. Quando essa diferença é positiva, tem-se um corte. E quando a diferença for negativa, tem-se um aterro. Bom, aqui eu coloquei o material que eu utilizei como referência bibliográfica e eu estou colocando aí caso vocês queiram aprofundar o estudo de vocês. Eu aproveito para agradecer ao professor Ernesto por ter disponibilidade a sua aula para o meu estágio de docência e fique com Deus.